Olá, como vocês estão? Vamos nos concentrar, vamos respirar fundo, vamos pedir licença à espiritualidade, aos nossos anjos, guias e mentores. Coloque o mundo no mudo, concentre-se em algo, em situação, vamos pedir uma orientação geral. Vamos falar de perspectivas, de panorama. Vamos lá. Ancorem. Estejam receptivos e abertos. Me coloco à disposição da espiritualidade como instrumento. Que eu consiga ser clara, objetiva, empática em todos aqueles que precisam receber essa mensagem. Eu estou com o tarô dos anjos. Queria agradecer aos novos inscritos, agradecer aos que curtem, comentam. Muito bom ler, entrar em contato com vocês, tá? As leituras são atemporais, vale para o momento que você abrir o vídeo. Agora, se não fizer sentido, solta, tá? Libera, não tente encaixar. Vamos lá? Vamos pedir um panorama da situação atual, seja qual for. Vou tirar 5 cartas. Depois da tiragem, se fizer sentido, compartilhe, comenta, deixa eu saber, tá bom? Vamos lá. Vamos saber do que nós estamos falando. Falando de uma situação que você andou reprimindo aí. Precisa soltar, tá? Se reprimiu com muita força. Vamos lá. Panorama positivo disso. Não sei o que você está passando, mas já está saindo. Se você está passando por alguma preocupação, por algum desconforto, por alguma dificuldade, está chegando ao fim, tá? Você já está indo para novas paisagens, para situações mais tranquilas, né? A gente tem o 6 de aço. 6 é quando a gente começa a entrar em equilíbrio. E algumas coisas são deixadas para trás. Se você teve alguma sensação de perda, você precisa vivenciar esse luto. E o luto é toda qualquer situação que você se sentiu perdedor ali. Oportunidade que você perdeu, um local que você precisa abandonar, o luto propriamente dito, né? Com relação a alguém importante. Não estamos falando só de falecimento, mas às vezes uma pessoa que era muito importante para você e por algum motivo, por alguma circunstância, você precisa desapegar, tá bom? Esse desapego faz parte do processo de amadurecimento. É fácil? Não, não é fácil, mas é necessário para que surjam novas oportunidades, para que você consiga enxergar com clareza. Você precisa abrir espaço para que a luz entre, tá bom? Então existe algo aí
dentro de uma perspectiva positiva que veio te incomodando e que está chegando ao fim. E dentro de uma perspectiva que foi muito difícil para você, que exigiu de você ali, que te colocou numa situação de falta de foco, né? Que você perdeu o foco diante das dificuldades, você perdeu até a capacidade de se motivar, de ir atrás dos seus sonhos, de achar soluções criativas. Então essa situação apagou o seu fogo criativo, a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de ser objetivo. Mas que bom que está chegando ao fim. E se está chegando ao fim, é sinal que você vai recuperar justamente tudo isso. Tá bom? Quais são as perspectivas futuras com relação a essa questão? Você se torna mais dedicado, né? Mais comprometido com você, mais comprometido com a realização daquilo que você quer, dos seus sonhos, dos seus objetivos aí. Vai dar continuidade nos seus compromissos, vai honrar os seus compromissos, primeiro com você mesmo, né? De não se deixar anular, não se deixar abater, não se colocar numa situação de insegurança por conta das dificuldades. Então isso vai te levar para uma pé no chão, ser mais objetivo, mais prático, para dar continuidade ao que precisa ser dado. E quando você faz esse movimento, qual é a consequência? Você vai sair do tédio. Você vai começar a dar menos importância ao seu entorno, ao seu contexto. As pessoas que estão ali, de repente, muitas vezes, não incentivando, não colaborando para que você realize, para que você manifeste o que você quer manifestar. Então você vai sair do tédio e vai prestar atenção às oportunidades que estão à sua volta, tá? E mais importante, você vai neutralizar o seu entorno. Você vai aprender a neutralizar tudo que não proporciona desenvolvimento para você. Neutralizar significa brigar com as pessoas, significa abandonar as pessoas, não. Significa que você vai ouvir, até porque se alguém começa a falar com você, você vai ouvir aquilo ali, mas você não vai internalizar. Você vai saber fazer o crivo. Se o que foi falado faz sentido, se é para você, se o que a pessoa diz tem a ver com a sua realidade ou com a realidade da pessoa. Uma pessoa que, por exemplo, vamos dar um exemplo, tem dificuldade de manifestar, de falar, de se comunicar, de ousar. Quando vê você fazendo isso, ela manifesta todos esses medos em você, ela projeta isso em você. Ah, mas isso não vai dar certo. Você não está vendo? Já tem muita gente que faz isso. Por que você está fazendo dessa maneira? Não, isso não vai te trazer segurança. Na realidade, ela está projetando os medos dela em você. E aí você tem que fazer essa avaliação. Está em estado de presença, no estado neutro ali de observação, com os pés no chão, prático, e observar se aquela postura, se aquela observação de fato faz sentido para o que você está realizando. E não significa que você tenha que entrar em conflito com a pessoa. Ouve o ponto de vista dela, ouça, né? O ponto de vista, e a partir disso você, a partir de um lugar de equilíbrio, a partir da sua visão de mundo, a partir das experiências, de toda a sabedoria que você já tem, você faça as suas escolhas. Se você vai levar em consideração ou se você vai agradecer, mas continuar o caminho que você acredita que seja o mais viável dentro da sua realidade.
E a resposta final para tudo isso é justamente o quê? Você avançar. Você começa a enxergar uma estrada mais larga à sua frente. Você sai daquela situação de dificuldade, de não se perceber criativo, carismático, motivado. Você começa então a partir das suas atitudes, da sua postura, da mudança do seu próprio estado aí de vibracional, você começa o quê? A enxergar outras possibilidades à sua frente. E aí podem vir novas parcerias, novos projetos, novos contratos, e você dentro de uma visão de que há muito a ser feito, há muito a ser conquistado. Tá? Então você readquire aí uma perspectiva de futuro. Não o futuro de você ficar ansioso, ansiosa por o que vai acontecer lá na frente, mas você começa a agir a partir de um espaço de querer avançar, de querer expandir, de querer ir além do que você vem fazendo até então. Porque se eu estou, por exemplo, se você está saindo aí de um momento conflituoso, provavelmente durante esse momento conflituoso você não enxergava possibilidades nem saída. Mas a partir do momento que você começa a deixar, a se distanciar dessa situação, a sua visão vai amplia. E quando amplia, você enxerga possibilidades que até então você não enxergava. E por que ampliou? Porque você voltou a acreditar no seu poder de criação, você voltou a ter foco, passou a ter uma constância, né, nas suas atividades. Quando a gente fala do Cavaleiro de Terra, passou a ser prático e objetivo, deixou de prestar atenção nos barulhos externos, que não agregavam nada à sua vida. E aí, quando você percebe que é uma junção de muitas ações, de muitas mudanças de comportamento, quando eu faço isso, eu me disperso do que não me ajuda, do que não me favorece, eu volto a acreditar no meu poder, no meu foco, não só acreditar, mas a ter atitudes de objetividade, praticidade, constância, disciplina, que é a disciplina do Cavaleiro de Terra, e isso faz o quê? Com que a minha estrada amplie, como passe a que eu enxergue além do que eu até então venho enxergando, que a minha visão estava limitada, estava nebulosa, estava ali encoberta por todas essas questões que até então eu estava vivenciando. Do desconforto, do desequilíbrio, de deixar de acreditar em mim, de não ter uma constância, de não ter postura e de estar dando mais atenção ao externo do que aquilo que eu sei que realmente vai me levar adiante. Tá? Então você recupera a sua força interior, você recupera o seu poder, abandona julgamentos, se perdoa com relação àquilo, se acolhe e começa a traçar um novo plano de ação em prol do seu progresso. Fez sentido aí? Comunicou-se com você essa mensagem? Vamos tirar os acordos espirituais aqui. Por favor, espiritualidade. É como se você tivesse ali, como se tivesse não, se a gente fizer a soma das cartas aqui, a gente tem um 6, 4, 10, 12, você começa a ver tudo sobre uma nova perspectiva. Você sai do estado de paradez, de autossacrifício, entende o que precisa ser deixado para trás, pega o seu barquinho e vai navegar para águas mais claras, mais límpidas, onde a sua mente, a sua consciência, ela adquire uma nova perspectiva, uma nova clareza. E aí você começa a emanar energia, a mudar de comportamento, até atitudes em prol do seu desenvolvimento. Tá? Mais claro que isso, só 2 dias. Grata espiritualidade, um recado dos acordos espirituais aqui. Quando a vida fica bagunçada, é sinal de que ela está entrando em um processo de organização, de alinhamento com seu propósito. Olha aí, a teoria do caos, né?
o caos precede a ordem. Então você já passou por essa situação bagunçada e agora você está saindo da bagunça. Porque você está tendo um alinhamento com aquilo que você precisa fazer, com aquilo que faz sentido para você. Então, perceba esse movimento e entra nesse fluxo de alinhamento, de organização, de ser prático, acreditar no seu potencial, neutralizar influências externas que não te ajudam e ampliar a sua estrada rumo ao seu desenvolvimento, que é a recuperação do seu poder de ação, do seu local de poder, da sua força interna, se alinhando ao seu externo para produzir uma nova realidade, para cocriar, uma nova realidade, rumo ao seu processo de expansão. Grata, espiritualidade. Fez sentido aí para alguém? Manda um sinal de fogo aí, de fumaça. Fala aí nos comentários comigo. Deixa eu saber também. Fiquem bem. Abraço carinhoso.